Fala, girinhas! Questão de razão e proporção do Enem. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Galera, é muito comum esse tipo de questão, onde ele fala para a gente quais grandezas são diretamente proporcionais e quais são inversamente, e pede para montar uma fórmula relacionando elas. Então a primeira coisa aqui é a seguinte: a gente tem que lembrar que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre elas é constante. E quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é que é constante. É isso que a gente vai usar para montar a fórmula. Por exemplo, aqui ele está comparando tudo com o S, com a resistência da viga que ele falou. Então, vamos analisar. S é diretamente proporcional à largura B. Se S é diretamente proporcional a B, eu posso falar que S dividido por B é constante. Tá vendo? É essa a ideia. A razão entre elas é constante porque é diretamente proporcional. Se fosse inversamente, seria o produto. Só que além do S ser diretamente proporcional a B, ele é diretamente proporcional ao quadrado da altura D. Ah, Zé, então eu vou vir aqui e vou montar outra fórmula? Diretamente, então S dividido pelo quadrado de D é constante. A ideia é mais ou menos essa, giras. Só que você não vai montar duas fórmulas separadas, você monta uma só, certo? Porque se eu fosse montar as duas separadas, eu teria que dar um jeito de relacionar depois para ter uma só, igual na questão. E tem um detalhe, se eu fosse montar separado, as constantes não necessariamente seriam iguais, né? Eu teria que colocar K1 e K2 para diferenciar. Zé, mas eu posso montar junto? Sim, quando eu monto junto, é como se eu já estivesse relacionando as duas constantes e encontrado uma constante resultante, vamos falar assim. Mas aqui não precisa preocupar não, porque ele não quer saber o valor dessa constante. Então você não tem que preocupar quanto que vale esse K nesse caso, ele só quer a fórmula. Então o que você vai fazer? Em vez de montar essas duas, você monta uma fórmula só, giras. Coloca o seu S, que é o principal, ele quer tudo em relação ao S, aí você analisa. O que for diretamente proporcional a S, você coloca dividindo ele. Se tivesse alguém inversamente proporcional, eu colocaria multiplicando. Como aqui só tem grandeza diretamente proporcional ao S, as duas, tanto B de bola quanto D de dado, vão ficar lá embaixo. Só que o D é ao quadrado, né? Porque ele falou que era o quadrado de D. Como as duas estão dividindo o S, como as duas estão lá embaixo no mesmo lugar, entre elas vão ficar multiplicando. Mas a ideia é que as duas estão dividindo o S. E aí eu igualo isso a uma constante, giras. Essa é a ideia. A nossa grandeza S dividida pelas que são diretamente proporcionais a ela, é constante. Agora é só isolar o S. Esse BD ao quadrado, esse termo todo aqui, que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Essa é a fórmula final. Isso aí para a gente é a letra C. Giras, valeu!